Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, dia 17 de agosto. Em 1937, Getúlio Vargas criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que faz o tombamento dos bens patrimoniais, artísticos, históricos que devam ser conservados. Eu lamento quando as cidades perdem prédios significativos que fazem parte da raiz da cidade, da beleza da cidade. Eu estou preocupadíssimo com o Rio de Janeiro, já estive preocupado com a minha cidade, Cachoeira do Sul, que parece que acordou agora para manter prédios que são simbólicos da cidade. A arquitetura de uma cidade faz parte da sua alma. Eu vejo no Globo, página 24, edição de sábado, a notícia de que vão demolir uma casa construída em 1930 pelo dono, presidente do Tecidos Bangu, que está na história do Rio também. A casa fica na Lagoa, uma bela casa, de um rio de 1930, faz parte da história. Vão construir ali um caixotão retangular, para empilhar pessoas. Né? Meu Deus, ainda resta o centro do Rio de Janeiro, que seja preservado. É o lugar mais belo do Rio de Janeiro em obras humanas. Né? Em obra da natureza lá, tudo é belo. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Na semana passada, lá de Porto Alegre, o primeiro assunto do dia foi com essa aparição desse Felca, né, mostrando pornografia infantil ou pedofilia nas redes sociais. E agora isso é acrescentado pela prisão desse, como é o nome dele? É um nome esquisito, H.Y. Ítalo Santos. Conheci Ítalo lá atrás, mas esse aí é Ítalo, sinto muito, está escrito Ítalo. Santos e o seu parceiro. Tem gente lá que escreveu que é o marido. E o sujeito parece que tem uma história aí de pedofilia, foi preso. Aí o Rodrigo Constantino me lembra que por que estão fazendo projetos de lei e tal para censurar a rede social? Se não precisou do projeto de lei para prender o Ítalo. Não. Será que tem alguma coisa a ver com a pronúncia do nome? Mas, enfim, se pode prender alguém envolvido em pedofilia, para que precisa censurar a rede social se a lei já permite que ele seja preso, tirado da rede? Então está funcionando, tem lei para isso. Agora, estranho que só depois que esse moço falou, esse Felca, é que se despertou para aquilo que a Damares falou há 500 anos, né? Lá da Ilha de Marajó, das meninas da Ilha de Marajó, ficaram escandalizados. Onde é que você viu? Não, não é nada disso. Foi a Damares que disse, então não é nada disso. Depois a Antônia Fontenelle falou desse Ítalo, né? E ela a justiça mandou que ela retirasse ou pagasse multa. Mas, peraí, né? Só vale o Felca, os outros não valem. Mas eles estavam denunciando pedofilia. Aí o Globo, a editorial do Globo de sábado, crimes sexuais contra crianças e adolescentes exigem ação urgente. Urgente? E demoraram anos depois que a Damares denunciou. Estranho isso. Aí a ideologia permeando uma coisa trágica no Brasil. Meu Deus. Aquele filme, Sons da Liberdade, acho que é o nome. Ah, não, um filme de direita, denunciava pedofilia. Fica difícil de a gente entender como é que essas coisas... a iniciativa lá de castração química de violadores de crianças.
Não, não pode, isso é contra os direitos humanos. Então, gente, diziam que era fake, que era coisa de direita, que era coisa de evangélico, mas agora não era, é. Como assim? Ah, não, mas então a gente usa isso para censurar a rede social. Não, a lei está aí, tanto que prendeu o Italo. Né? É complicado. Eu lembro, eu vi num canal aí de notícias, não, pedofilia é uma doença. Temos que tratar como doença. Gente, isso é crime cruel. É nojento. Ou quem sabe, quem acha isso não tem filhos, não tem netos. Deve ser isso. Fingiram não ouvir a Damares. Bom, Bolsonaro está lá com restos de pneumonia, teve 2, né, com aquele soluço, a facada, né, a facada fez tudo. Fez uma reboldosa no abdômen dele. Então, de vez em quando, ele inspira, aliás, aspira, né, vai para o pulmão, resto de comida, líquido, alguma coisa. E aí provoca uma infecção, uma reação, né, mecânica, não virótica. E aí fizeram o exame lá, ele continua com a esofagite, problema irritação no esôfago, tem tido febre, soluços, hipertensão, e o médico disse que a prisão domiciliar limita a atividade física, ele é uma pessoa que não para. Né? Lá na academia o apelido dele era Cavalão, era campeão de corrida, de tudo que fosse coisa atlética, e ele está preso em casa, né? E ainda com aquela tornozeleira, que não pôde tirar nem no hospital. Aliás, ele saiu do hospital e está proibido de falar para a imprensa. Aí o jornal põe assim, e não falou com a imprensa. Gente, meu Deus do céu, é de dar pena. Eu sei que eu insisto aqui, porque eu sou jornalista desde criança, né? Eu vejo o jornalismo sendo jogado, virando secos e molhados, como dizia Milor Fernandes. Meu Deus. Bom, e a gente teve o caso do corte de vistos para 2 funcionários públicos que trabalhavam no Mais Médicos, e agora no ministro que instalou Mais Médicos no governo Dilma, ministro da Saúde Alexandre Padilha, em 2013. Estão tentando desviar, puxa, pegou a mulher dele e a família dele. Né? Ele não pegou diretamente porque está com visto vencido, mas ele não vai poder tirar outro visto. Né? Mas a mulher estava com visto, foi cortada e a filha também. Ah, que perigo tem a minha filha. Não, é que a sua filha não pode ir sozinha para os Estados Unidos. Se o pai e a mãe não podem, a filha não pode, é uma menina de 10, 12 anos. Né? Mas, enfim, e Mais Médicos? Se pusesse o Ministério Público do Trabalho, aqui do Brasil, para investigar uma empresa de terceirização que fornece, digamos, numa atividade agrícola do Nordeste, que está ou numa empresa do Nordeste que está com problemas, porque o pessoal fica com o Bolsa Família e não quer emprego, e está faltando mão de obra, está faltando sim, na indústria da construção, por exemplo. Né? Mas tivessem aqui, olha, eu forneço 20 mil pessoas que podem trabalhar para você, e descobrem que essas 20 mil pessoas que a empresa está pagando 10 mil por pessoa, mas a pessoa só recebe 2 mil. O resto vai para a terceirização.
É assim que eram os mais médicos. Total de 20 mil médicos. Chegou a ter um período em que havia mais de 11 mil. Ganhando, digamos, 10 mil, um pouquinho mais do que isso. Quer dizer, o Brasil pagava 10 mil. O Brasil não. Você, pagador de impostos, pagava 10 mil. E o suposto médico cubano recebia 2 mil e pouquinho. O resto ia 5% para a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi intermediária de trabalho escravo, e depois ia tudo para o governo cubano. Deu aí, calcula-se, uns 10, não deu mais do que isso, bem mais. Mas o governo cubano ficou lá com uns 10 bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro. Foi uma forma, no governo Dilma, que encontraram para ajudar a ditadura cubana. Assim como se empresta para a Venezuela, que a Venezuela não paga, Nicarágua, e Nicarágua não paga. Né? É assim. Esse é o Mais Médicos, que infelizmente, mais uma vez, um outro país, um país estrangeiro, tem que sacudir a nossa cabeça, porque a mídia tradicional não mostrou isso, é secos e molhados, não mostrou isso para a gente. Não fez a obrigação do jornalismo, que é criticar, denunciar, informar o dono do poder, que é o povo, o que sustenta o poder com seus impostos, que sustenta o Estado, informar disso, das coisas que não estão funcionando direito. Não. O Ministério Público do Trabalho denunciaria isso como trabalho escravo. Os envolvidos seriam pegos. Bom, amanhã, segunda-feira, em Washington, Trump conversa com Zelensky, o presidente da Ucrânia. E, por iniciativa de Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, primeiro-ministro do Reino Unido, a Ursula von der Leyen, da União Europeia, vão acompanhar o Zelensky. Tomara que Macron não esteja atrapalhando essa paz buscada. O noticiário, eu achei estranho o noticiário, porque não foi o que a gente viu lá no Alasca entre o Trump e o Putin. Não deu em nada. Como assim não deu em nada? Inclusive o Brasil, pelo que eu entendi, foi beneficiado. O Trump disse para o Putin, olha, eu ainda não vou pôr a tarifa sobre os países que estão comprando da Rússia. Vale dizer, o Brasil não vai pagar, não vai ter mais tarifa por estar importando o necessário diesel da Rússia. Não. Mas vamos ver amanhã. Eu acho que foi um bom encontro entre Trump e Putin, pelo que eu vi do relatório. E agora, essa hora que eu estou gravando, a gente não vai ter o resultado ainda da Bolívia. Vai ser vitória da direita na Bolívia. Os 3 candidatos de esquerda juntos vão ter uns 10% dos votos. Por isso que Lula fez uma declaração aí de que o povo brasileiro gosta de samba, carnaval, futebol, Estados Unidos, Rússia, China e Uruguai. Não mencionou mais a Bolívia, nem a Argentina. De Brasília, Alexandre Garcia.